Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3. O SBA, como vocês já sabem, vocês podem acompanhar pela parabólica, né, pela antena. E também ele é veiculado, a programação toda é veiculada na Claro TV e NET TV. E passa no Facebook, simultaneamente ao que vocês estão vendo agora, tem lá na página do canal no Facebook. E o programa Mercado Futuro, como eu tenho insistido para vocês, tem uma página agora, chama www.programamercadofuturo.com.br. No lado esquerdo da tela tem as 5 principais redes que o programa está: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Ali tem uma série de coisas. No YouTube tem o programa a conversa que eu vou ter agora, fica lá esse programa. No LinkedIn tem outras informações, textos. No Instagram, fotos, alguns vídeos e por aí vai. Vocês têm boletins curtos que eu gravo quando eu vou para o Rio Grande do Sul, vou para o Norte. Me acompanhe e dê um like lá que eu vou ficar muito feliz. Rumo a 1 milhão. Bem, o assunto de hoje é um assunto que eu já falei muito, mas ele ainda não está completamente resolvido. Trata-se da questão do Código Florestal, tem o CAR, tem área de preservação permanente, é um negócio, é coisa para advogado, por isso que eu vou conversar com o advogado. Eu estou aqui com o Felipe Carmona, ele é advogado especializado em direito ambiental, também isso é coisa para advogado, que é bem complicado. E ele trabalha no escritório Cassione Polino Boulos Advogado. Boulos não é aquele, mas enfim, tem que avisar. Sim. Especificamente quando, por exemplo, o Código Florestal, tá lá o código, teve um consenso, mas aí alguém vai lá no Supremo e diz que é inconstitucional. O que acontece? É sobre isso que você vai falar, porque eu li uma pauta a respeito desse assunto. Sim. Bom, essas ações diretas de inconstitucionalidade, que são as ADIs, propostas pela Procuradoria-Geral da República, elas focaram em declarar a inconstitucionalidade de certos dispositivos do Código Florestal. Tá? Então, é um debate judicial que está ocorrendo desde 2013 para fins de se declarar se é ou não constitucional algumas disposições do Código, como, por exemplo, as regras de transição, de uso consolidado de área de preservação permanente e reserva legal, como, por exemplo, as medidas de compensação, como cota de reserva ambiental, entre outras disposições do Código. Isso foi o Ministério Público que está questionando. Isso é o Ministério Público que está questionando. Tem uma ADI também, ajuizada pelo PSOL, mas que também é a mesma coisa, trata sobre a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, até iguais aos que o MPF também, a PGR, perdão, também declarou a inconstitucionalidade, né? Ajuizou para declarar a inconstitucionalidade. Mesmo a gente tendo a realidade batendo na nossa cara hoje, né, que não é coisa que... Por exemplo, no Mato Grosso, os produtores de soja preservam mais do que o código diz que é para... Tem alguns, né, evidente. Uhum. Números aí, brasileiros e internacionais, o Brasil tem 60 e tantos por cento de... Mesmo com todas essas evidências, porque são evidências de que não somos devastadores, né, aloprados, né? O que acontece o Brasil, ele tem uma das maior concentração de biodiversidade do planeta, certo? E por a gente ter essa maior concentração de biodiversidade, uma das maiores florestas do planeta, a gente é muito responsável pela redução, pela contenção das emissões de carbono. Então, por que é tão relevante a Amazônia internacionalmente? Né? Que é por isso que está tanto em pauta, mesmo que a gente tenha esse 60% preservado, é importante que com o aumento no desmatamento, a gente vai perdendo um pouco da nossa capacidade de conter o aumento do aquecimento global, que é uma coisa super complicada, que pode gerar no futuro refugiados climáticos, entre outros grandes problemas, até a perda de territórios e áreas de determinados continentes. Então, trata-se de por mais que a gente tenha 60% de preservação, a gente não pode deixar que isso aumente. E o agronegócio não quer isso. O agronegócio não quer mais desmatar de maneira até legal. O agronegócio, ele quer preservar o meio ambiente. É o posicionamento. Por quê? Porque sem um ecossistema equilibrado,
sem um meio ambiente equilibrado e protegido, o próprio agronegócio perde a eficácia e a produtividade da sua produção. Então é de maior interesse do agronegócio proteger. O agronegócio não é o vilão nessa questão do desmatamento. Ele é um dos maiores protetores por causa justamente da possibilidade de agir em conjunto com as autoridades ambientais por meio do Código Florestal. Então, mas o código que foi feito aqui, estou te perguntando como lawyer, né, como advogado, né? O código que está aí, ele não é relativamente equilibrado? Sim, ele é total equilibrado. Foi uma conversa de 10 anos, né, uma deliberação de 10 anos dentro do Congresso, onde tiveram mais de 70 audiências públicas envolvendo representatividade da sociedade civil, associações, ONGs, agronegócio, que chegaram num consenso em que conseguiu trazer para dentro do combate ao desmatamento o próprio produtor rural, por meio das regras de transição, que é de área de uso consolidado, em APP e reserva legal. Então, conseguiu chegar no consenso. Aliás, a constitucionalidade do código foi decretada pelo STF, justamente porque ele entendeu que o código conseguiu conciliar o desenvolvimento do agronegócio sustentável com a proteção da vegetação nativa. Tem uma coisa, doutor, eu não sei como é que vocês, como advogado ambiental, vocês veem isso. Por exemplo, recentemente eu estive numa fazenda aqui em São Paulo, próximo de Jaú. A fazenda está na mão da mesma família há 110, 120 anos. Eu olhando lá, ele é um agrônomo, não é nem um ecólogo, nem um incendiário. Mas eu olhando a propriedade, o vigor das plantas, as coisas todas, falei, bom, só é possível que essa família esteja produzindo, ganhando dinheiro há 110 anos nessa propriedade, se ela preservar, porque se ela não preservar, isso aqui já tinha virado uma vossoroca, né? Perfeito, não contém erosão. É um raciocínio correto, né? Sim, é correto. Mesmo que ele não tivesse área de preservação, o fato de a área onde ele produz, hoje tem obrigação, mas se não preservar, a terra some mesmo, desaparece. Perfeito. Né? Nesse sentido, eu entendo que você falou da Amazônia, etc. Sim, o grande problema, por exemplo, da Amazônia, que é o que está aumentando muito os índices de desmatamento, é a questão da grilagem, o uso latifundiário ilegal, o desmatamento ilegal. Né? O produtor rural, ele não é o maior responsável por esse desmatamento. Né? Ele não é. Por exemplo, 40% pelos dados do IPAM, que é o Instituto de Proteção do Meio Ambiente da Amazônia, 40% do desmatamento, de todo o desmatamento que está acontecendo agora, dos incêndios, está ligado a áreas da União. Que é onde os grileiros se aproveitam para pegar a madeira ilegal. Terra de ninguém. Terra de ninguém. Assim. É exatamente isso. A tua posição, você advoga para quem? Pro agronegócio? Pro agronegócio. Pro agronegócio. Pro direito também. Eu advogo para o correto atendimento das normas ambientais, né? E eu acho que é isso que o produtor e o agronegócio quer. O agronegócio ele quer estar em dia com as normas ambientais e produzir e ter a maior eficácia na sua produção. Eu advogo exatamente para que o produtor rural esteja em dia com as suas obrigações e consiga tanto ter a eficácia da sua produção e também fazer uma proteção da vegetação. E você acompanha o cadastro ambiental rural, o CAR? Acompanho sim. Já aumentou? Como é que está segundo os dados do SISCAR, que é o Sistema Federal, né, de Acompanhamento, se você entrar lá no site de acompanhamento, você pode constatar que 100% das áreas passíveis de cadastro já foram cadastradas. Então, provavelmente, todos os proprietários rurais, segundo os dados do SISCAR, disponíveis pelo SISCAR, já estão com suas propriedades cadastradas no CAR. O que acontece é que, para fins da regularização, do plano de regularização ambiental... que é estadual. E que vai ser implementado pelos estados, por causa da suspensão da eficácia desses dispositivos pelas ADIs, nenhum estado conseguiu implementar os seus planos de regularização. Então, mesmo que todos os proprietários rurais já estejam cadastrados, eles não conseguiram ainda dar entrada, fazer a adesão do programa de regulação ambiental, porque esses dispositivos ainda estavam com a eficácia suspensa. Aqui em São Paulo, que estava avançado, o Ministério Público bloqueou, não foi isso? Isso também. Aqui em São Paulo também tem uma DIN estadual, tá? Porque você pode ter tanto uma ação direta de inconstitucionalidade de dispositivos federais, que é o Código Florestal, quanto você pode ter uma ação direta de inconstitucionalidade da Constituição do Estado. Por exemplo, no caso de São Paulo, houve uma DIN contra a lei que regulamentava o PRA aqui em São Paulo. Exatamente. Que acabou de ter uma decisão, se eu não me engano, no meio do mês passado, pela constitucionalidade
exatamente nos mesmos termos que a ADIM federal. Então, Felipe, vamos a um pequeno intervalo para a gente respirar aqui. Eu converso com o Dr. Felipe Carmona, ele é advogado especializado em direito ambiental. Trabalha no escritório Cassione Polino Boulos, advogado. Intervalinho rápido, a gente já volta. Ok, eu estou de volta para o programa Mercado Futuro. O assunto é meio ambiente, né? Essa questão do Código Florestal, CAR. O meu entrevistado é o Dr. Felipe Carmona, advogado especialista em direito ambiental do Cassione Polino Boulos Advogados. Quando a gente fala por exemplo, já tem algumas iniciativas privadas, como por exemplo da Abiov, que criou o programa Moratória da Soja, para a área do norte do Brasil, descobriu-se, por exemplo, porque falar qualquer um pode falar o que quiser, né? É que nem o papel, aceita tudo, né? Descobriu-se que a responsabilidade da soja na área de preservação lá da Amazônia era de 1%, ou 4%, foi a maior e chegou a 1%. Quer dizer, nada. Então, quando você pega terras do governo, não tem como garantir legalmente. Tem? O que o governo pode fazer? Então, botar o exército lá? O governo tem que dar uma destinação para essas áreas. Como, por exemplo, eles podem fazer um parque, uma área de proteção ambiental. Eles têm alguma destinação e tem que dar para aquela área. Sim, tem que dar, tem que ter funcionários. Monitorar, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, os governos eles fazem muitos parques, eles arrecadam eles têm lucro, né, com turismo, né, com a preservação da mata, e é uma iniciativa a ser feita aqui. Porque a gente consegue ter lucro, porque é uma paisagem, né, tem um grande valor paisagístico e cultural, e a gente consegue ter lucro e ainda fazer a preservação. Né? E preservando, a gente consegue também obter lucro, principalmente por causa da emissão de crédito de carbono, né? da troca de créditos de carbono, que vai entrar em pauta. Né? Nós quebramos o ciclo do carbono, por isso que está esquentando. Sim. A minha preocupação é a seguinte, doutor, eu tenho a impressão que essas manifestações internacionais, até já gravei um boletim falando sobre isso, são tendenciosas, eles não estão muito preocupados com as árvores, estão preocupados com o que está embaixo delas. Eu acho que é uma união dos dois fatores. É uma união. As árvores importam, mas é porque elas importam que está todo mundo tão preocupado, até por próprio interesse. Não só do interesse de você fazer a extração, não extração, nós podemos utilizar os produtos florestais de uma maneira sustentável, por exemplo, a biodiversidade, você pode fazer medicamentos, sim, chás, e outros determinados produtos. Mas não só isso, como também a captação do carbono, como eu disse, é muito importante, e a Amazônia é um dos últimos recursos do planeta responsáveis para conter o aquecimento global. Então, eu acho que tá todo mundo preocupado com a floresta, mas também por interesses próprios. Eu acho que é um conjunto. Não, porque eu vi um jornalista, até eu respeito muito ele, acho um excelente profissional, numa grande rede de TV, dizendo que quando começaram os incêndios, a falar dos incêndios aqui na Amazônia, teve incêndio muito maior que esse na República Democrática do Congo, na Groenlândia, no Alasca, que é Polo Norte, quer dizer, teve incêndio para tudo quanto é lugar. E por que só o da Amazônia que foi o grande... Por que ele veio junto com outros fatores, que foi a desaparelhamento dos órgãos de fiscalização, que teve um grande desaparelhamento, redução dos recursos destinados e um certo discurso de que a Amazônia, na verdade, deveria ser flexibilizada a proteção. Então, como isso veio todo esse índice de desmatamento veio depois de um discurso desse e pautas de desaparelhamento, então causou um alvoroço muito maior do que poderia causar. Tipo, agora pode tudo, né? Exatamente. Foi uma união de discurso com o aumento do desmatamento e dos incêndios ilegais. Na Amazônia, me parece, pelo que eu conheço, eu tive algumas vezes lá, tem 3 tipos de terra. Tem a que alaga, que não serve para nada. Ninguém vai desmatar lá porque
Sim. Até tirar a árvore pode tirar, mas enfim. Tem muita água, tem os rios todos lá e tem a terra alta, que é a única que serviria para alguma coisa de tipo cultivo. Uhum. Mas eu acho que o clima e outros fatores impedem naturalmente que você use a Amazônia para outra coisa. Eu acho que aquilo lá, desmatado, vira deserto, é a minha opinião. Mas é exatamente isso. E o que acontece é que os grileiros e outros produtores ilegais se aproveitam, retiram a madeira, deixam o descampado, fazem o desmatamento e, para manter aquela terra sob alguma ocupação, joga a cultura mais barata que tem, que é jogar uns boizinhos para manter a ocupação da área. Né? Não, na verdade, não é nem para você, é mais uma especulação latifundiária do que algo de uma produção ilegal do agronegócio. Tá? Procede, eu ouço isso muito do pessoal do agronegócio, né? É óbvio, mas procede que a legislação ambiental no Brasil é uma das mais rigorosas do mundo? Procede. Ela é uma das mais rigorosas do mundo no sentido de ser muito bem regulamentada. Ela tem uma regulamentação muito específica para cada tipo de ocupação, uso alternativo do solo, tem medidas de compensação, porcentagens de preservação, mas acredito, a minha opinião é que trata-se de uma legislação, de fato, muito bem regulamentada e rigorosa, mas que alia justamente a preservação junto com a produção do agronegócio. Um ponto que eu acho que você citou no começo do programa, um ponto muito polêmico aí no código é o seguinte: minha área está toda ocupada toda produtiva. Uhum. Aí eu posso comprar ou alugar uma outra área. Isso aí também eles estão questionando. Como é que chama isso? Isso é método de compensação. Compensação. Isso é só para fins de reserva legal. E quem só pode fazer isso quem, desde 22 de julho de 2008, que é um marco zero colocado pela legislação, já realiza atividade agrocívil pastoril de maneira continuada até os dias de hoje. Então, aquele produtor rural que em 22 de julho de 2008 já tinha porcentagens de preservação menor do que o implementado pelo Código de 2012, poderá pleitear a compensação por meio de uma doação de uso de uma área em unidade de conservação, por meio da aquisição de uma cota de reserva ambiental, que, aliás, pode ter será até comercializada no âmbito da Bolsa de Valores, e também fazer a própria compensação ou regeneração na sua própria área. São medidas de compensação. Perante a lei, o Brasil, outro dia veio um advogado aqui e falou que a gente não tem nem garantido nem a lei da propriedade. Né? Não sei se isso é verdade, mas não me parece justo. Eu não estou aqui, não faço defesa nem do agro. Eu quero saber a realidade aqui. Mas o que não me parece justo, nós vamos para o intervalo, depois você responde, é o seguinte, que a área de preservação, seja APP, seja o que for, ela é de inteira responsabilidade do proprietário rural. Isso aí tem um custo, porque custa manter uma área de reserva. Se queimar, a responsabilidade é dele. Isso estou falando que estão todos legalizados, que tem tudo lá. Sim, perfeito. A mim não me parece justo. Você que é da lei vai me dizer depois do intervalo. Fechado. Converso com o Dr. Felipe Carmona, do Cassione Pulino Boulos Advogados. Até já. Bom, estou aqui já é o último bloco, eu converso com o Dr. Felipe Carmona, advogado do especialidade em direito ambiental. Estamos falando das mazelas ambientais brasileiras, nem só mazelas, né? Ele trabalha no escritório Cassione Pulino Boulos Advogados. Antes do intervalo, eu tinha perguntado para o Felipe se ele achava justo a lei, né? Que você tem uma área de preservação, você é responsável por ela. O que acontecer lá se tiver que ir à justiça, é você que é o réu. Sim. É complicado falar se é justo ou não, pois o meio ambiente é um direito de todos, certo? Por mais que você tenha na sua propriedade, seja a sua propriedade, eu tenho a responsabilidade de manter o meio ambiente equilibrado perante a sociedade. De fato,
preservar uma área de preservação permanente, uma área de reserva legal, ela é um custo. Ela é custo, sim. Mas o governo ele tem medidas para auxiliar o proprietário do imóvel rural na manutenção dessas áreas de preservação permanente e reserva legal. Por exemplo, pagamento por serviços ambientais, de preservação, isenção no imposto rural, no territorial rural, a possibilidade de você suspender a exigibilidade das multas por desmatamento ilegal antes de 22 de julho de 2008 para fins de assinatura de um termo de compromisso para você continuar fazendo suas atividades, mas também manter e preservar a área de preservação permanente e a reserva legal. Então, eu acho que tem você poder, se você tiver área de reserva legal numa porcentagem maior na sua propriedade, você poder emitir cotas de reserva ambiental para vender para outras propriedades. Então, eu acho que nós temos mecanismos, né? Tá, vocês usam o termo monetizar, não é isso? Monetizar. Eu acho que dá para... você consegue obter, talvez, até certo ponto, lucro, ou então compensar os gastos de uma área de preservação permanente e uma manutenção de reserva legal com alguns dispositivos que o governo pode nos fornecer. Outro dia eu li aí, não sei se vocês estão de olho nisso, o governo começou a fazer um negócio de concessão florestal, começou lá em Rondônia. Que é uma maneira, se for fiscalizado, que o meu problema é fiscalizar, né? Esse é o grande problema. Eles dão uma área enorme lá, é a área do governo, 120 mil hectares, sei lá. E tem umas regras, você pode cortar a árvore quando tiver X diâmetro. É um manejo florestal. Sustentável, perfeito. Eu li isso aí, achei muito bom e tudo, mas aí eu pergunto, quem fiscaliza? Porque numa área de 120 mil hectares, cara... Pois é, a fiscalização é o grande problema hoje em dia da preservação. Isso é competência do IBAMA? Isso depende. Depende do tamanho da área, né? Você tem responsabilidade tanto do órgão federal, que é o IBAMA, ou do órgão estadual de proteção ambiental, que pode, dependendo do estado, e até mesmo, dependendo da área, do próprio município. Então, é uma ação conjunta de todo mundo para fazer a fiscalização. O problema é que falta recurso. Então são poucos fiscais para muita área. Apesar de você ter a oportunidade de fazer uma fiscalização por meio de satélite, que hoje em dia é feito, mas ainda falta braço. E o grande problema da proteção é justamente a falta de fiscalização. Porque a norma está toda posta para ser implementada, agora falta a efetiva fiscalização para que todo mundo consiga implementar, para que os bons e os corretos não paguem pelos incorretos. Exatamente. A gente falando de lei, eu lembrei de outra coisa aqui que o doutor deve saber também, que é uma novela que não acaba, é o Fundo Rural, né? Que é outra novela que não acaba, não é isso? Qual? Fundo Rural. Fundo Rural, esse não ouvi falar. Fundo Rural é um fundo, uma previdência rural. Que, por exemplo, eu tenho boi, eu vendo boi para o frigorífico desconta o Fundo Rural, só que não deposita para o governo. E agora tem uma dívida de 14 bilhões. Dinheiro tem, mas Pois falta a aplicação correta e a saber onde pegar o fiscalização. dinheiro. Exato. Quando você fala em agricultores, empresários rurais, que eu gosto mais, cada dia mais no Brasil está aquela frase que a Ordem dos Advogados do Brasil usou durante muito tempo no para-brisa dos carros, é a verdadeira. Advogado não sai de casa sem ele, porque é muita lei, né, doutor? É muita lei. E principalmente para... E tem prazos, é uma coisa... Sim. E os imóveis rurais, eles são, por conter um maior número de vegetação nativa, eles são muito frágeis na questão de proteção ambiental. Então, com certeza, se algum fiscal entrar em algum imóvel rural, ele vai conseguir achar algum problema ali. Porque o imóvel rural é muito frágil. A proteção é muito grande, a lei é muito ampla, então é muito difícil todos os imóveis, as propriedades rurais estarem completamente atendendo direito à legislação. Nas normas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Sabia que pregar plaquinha de direção na árvore é uma infração ambiental? Olha, eu não sabia, mas eu concordo. Pois é. Então tem várias minúcias. Você já viu que em São Paulo as pessoas prendem bicicleta com
com corrente. Isso é infração ambiental. Não, né? isso, se pregasse era, mas o amarrar não é. Amarrar não é? Amarrar não é, mas se pregasse era. Pô, vou botar o prego no carro, bota na tua perna pra você ver como é bom. Né? Exatamente. Mas muitos não sabem. Às vezes vai uma fiscalização ambiental de rotina e da polícia e acaba achando coisas. O cara botou lá uma plaquinha, Sim. Sei lá, estábulo, depósito, Sim, e pregou perfeito. na... Por exemplo, a questão do que você mencionou do fogo, né? Vamos supor que uma área fora dos limites da minha propriedade pegou fogo e isso entrou na minha propriedade. Se eu não mostrar toda a diligência proativa, que é fazer o BO, demonstrar que eu tentei apagar o fogo, comunicar as autoridades, comunicar o bombeiro, se eu não tiver essa proatividade, eu provavelmente seria responsabilizado por esse fogo dentro da minha propriedade. Porque eu tenho a responsabilidade de proteger a vegetação. Então até um conselho para os produtores rurais, caso de incêndio, os incêndios estão em alta no momento, se caso entre na sua propriedade rural, seja diligente, tire fotos, faça um BO, comunique a polícia no momento, porque senão você poderia ser responsabilizado e ter que se contestar num processo administrativo, entre outras responsabilidades até penais e civis, né? Faça um aceiro, não tem que fazer... Sim, tem que fazer todas as medidas de prevenção e combate ao fogo. Enfim, é uma questão até muito importante, né, atual, né? Mas, resumindo a ópera, nosso tempo está acabando aqui. Em termos de legislação, o Código Brasileiro é muito bom. É muito bom. Falta cumprir porque não tem dinheiro, não temos fiscais, não temos nada. Exatamente. É mais ou menos exatamente isso. O Código Florestal Brasileiro, ele é bom porque ele alia o interesse na proteção da vegetação e do produtor rural na eficácia no desenvolvimento sustentável do seu agronegócio. Quando você usar nas suas argumentações, não é que eu vou te ensinar lá, não, mas enfim, você pega dados talvez até no Ministério da Agricultura tem. O Brasil não precisa, eu não acredito nesse negócio de não sei quantos bilhões de habitantes daqui a 20 anos. Enfim, eu acho que vem um tsunami e mata metade de nós. Mas, por exemplo, o Brasil produzia até recentemente 1.000, 2.000, era a produção média, quilos de milho por hectare. Na mesma área, hoje produz 10.000, entendeu? E ainda pode crescer. Perfeito. Então não há o menor sentido em derrubar nada mais no Brasil. Você pode manter a Amazônia, pode fazer esses pratos nos estados todos, Caatinga, Cerrado, tem tudo, né? O Brasil tem 5 biomas, né? Sim. Não precisa, esse argumento eu acho que é um bom argumento, você realmente não precisa. E o setor está se manifestando nesse sentido, né? Recentemente eu vi uma matéria no Valor que o entrevistado fala exatamente sobre isso, que nós não queremos mais áreas, nós podemos ter uma produção, eficientizar nossa produção e crescer com a área que nós já temos. Até porque tem aquelas áreas que você também sabe, que não é um problema ambiental grave, os pastos abandonados ou degradados, como chamam. Aquilo lá, a parte plana vai virar grão. Soja, milho, café, o diabo. A parte com declive vai virar gado. E ponto final. Então, essas coisas são meio imutáveis. Nada é imutável, mas, segundo minha avó mineira, a única coisa que não tem conserto é a morte, o resto tem, né? Então, mas o Brasil está mais ou menos equacionado, isso em termos agrícolas, eu acho. Sim, eu concordo. O agronegócio, ele mudou o entendimento, né? Há muito tempo ele era visto como o grande vilão da preservação do meio ambiente, mas hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia é uma produção tecnológica, sustentável, eles têm todos os recursos para isso, não precisam de mais áreas. É o posicionamento do setor. O que nós temos que combater hoje em dia é o desmatamento ilegal, grileiros, né? É isso que tem que ser combatido e aumentar a fiscalização nessas áreas. Isso aí. Bom, lembre-se que quando você é muito jovem, mas, por exemplo, quando o Brasil resolveu ocupar o norte do país, era um governo de militares. O de agora também, né? Mas, enfim, era um outro estilo, uma outra roupagem. Para ocupar Rondônia, por exemplo, que tem 3 biomas, tem Pantanal, tem Cerrado e tem Floresta Amazônica, sabe o que você precisava? Você ia lá, o governo te dava 1.000 hectares. Para você ter título de posse, você tinha que derrubar 500. Poxa, aí isso é era difícil, lei. Né? Agora mudou a lei, querem que eles replantem tudo, é um absurdo. Doutor, muito obrigado, foi um prazer. Fique aí.
Foi um prazer ouvi-lo. Quando o senhor quiser voltar, à sua disposição. Eu agradeço a Porque oportunidade. esses assuntos, eles são longos, eles não terminam numa conversa. Sim, agradeço a oportunidade. Muito obrigado de estar aqui e poder falar do Código Florestal. Enfim, muito obrigado. E quando quiser, pode voltar. Felipe Carmona, advogado especializado em Direito Ambiental, do Cassione Polino Boulos Advogado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Até amanhã. Tchau.